Parte 2 da aula sobre os gatilhos. E aqui, não são gatilhos que vão chamar a atenção. Vão ser gatilhos que vão prender quem já está assistindo a sua sequência de stories. Gatilhos que vão mostrar para ela que aquele conteúdo é para ela mesmo. Quer mostrar para o seu seguidor que vale a pena. Vai entreter seu seguidor para ele ficar com você. Eu separei 5 formas de como você fazer isso. Com essas 5 formas, seus stories vão aumentar a retenção, ou seja, as pessoas que vão começar a assistir e as pessoas que vão terminar, vai ficar um pouco mais parecido. Não se prende muito nisso, porque não tem como fazer todo mundo te assistir. É impossível você falar de um assunto que agrade todo mundo a ponto de todo mundo estiver até o final. Sempre vai ter uma queda, é sempre uma linha assim, do primeiro ao último story da sua sequência. O que não pode é ser uma linha assim, muito íngreme. O que a gente faz com essa aula é tentar estabilizar um pouco mais, perder um pouco menos essas pessoas, tornar mais dinâmica e aumentar a retenção. Com essas técnicas, você vai ter stories mas tão sedutores para o seu seguidor que nem se ele quiser ele vai conseguir pular. Vai ser como quando você tem que trabalhar e tá assistindo lá Casa de Papel, vem. Ô série desgraçada, cara. Não consigo parar de assistir, ainda bem que eu acabei agora, só que vai ter nova temporada, né? Série não deixa você trabalhar, você quer sair, mas o subconsciente não deixa, igual no Instagram, você quer sair, mas você fica lá, quando você menos espera, pum! Você já tá lá dentro de novo. Porque o Instagram aprendeu comigo essas técnicas aqui e tá aplicando em você, meu. Agora você vai aprender para aplicar nos seus seguidores. Fechou? Primeiro, é o autorreferente. O que é o autorreferente? Você vai mostrar cada vez mais para o seu seguidor que aquele conteúdo é feito sob medida para ele. Como você faz isso? Dentro do seu conteúdo, e todas as técnicas são assim para você aplicar dentro do conteúdo, não antes, mas durante a sua explicação, o conteúdo que você está entregando, você vai aplicar esses gatilhos. Então, dentro do seu conteúdo, você vai falar, ó, e esse conteúdo é para quem é assim, assim, assado. Para quem passa por isso, por aquilo. Para quem já viveu isso, isso e isso. Se isso e isso já aconteceu com você. Então, você vai mostrar que exatamente para ela. Ou para algum certo tipo de pessoa. Então, você vai sempre repetir, você falar com um psicólogo. Para você que é psicólogo, isso é muito interessante. Porque se você fala com quem é mãe, dona de casa. Se você é dona de casa, é muito interessante. Porque se você é dona de casa e não tem tempo, mais uma característica da pessoa, isso é muito interessante, porque Durante seu conteúdo, você aplica autorreferência. Durante seu conteúdo, você aplica autorreferência. Porque se eu estiver passando mal, lá na 25 de março, pra quem não conhece São Paulo, é uma loja onde... Uma loja não, uma rua. Hoje tem muita loja, uma muvuca assim, ó, ferve. É gente assim, naquela rua todinha comprando coisa, muito cheio. Se eu estiver passando mal na 25 de março, e começar, me ajuda, me salva, socorro. Todo mundo vai me ignorar. Porque todo mundo vai pensar, o outro faz. Agora se eu olhar o Diegão passando com essa camiseta vinho dele, fala, rapaz, a camiseta vinho, me ajuda. Aí o Diegão vem na hora. Por quê? Autorreferente. O Diegão vai saber que eu tô falando com ele. Vai saber que não é com o outro, não é com o de trás, é com ele. Isso é até no pronome que você usa nos seus stories. Se você ficar usando vocês, eles, então é você, singular, você. E isso já aplica um pouco do princípio da autorreferência. Quanto mais características você dá sobre quem está te assistindo, é melhor. Um pouco de na prática. Poderia durante o conteúdo, ensinando lá como perder a vergonha, tal, de gravar stories. Eu pego e essa dica funciona. Tô dando conteúdo na metade. E essa dica vai funcionar mesmo que você, quando pega o celular, fica travado sem conseguir apertar o botão. Mesmo que você se considere uma pessoa tímida. Sacou? Então a pessoa, mesmo pra mim que do botão, isso quebra até a objeção, que a gente vai ver um pouco mais pra frente no módulo de venda. Mostra pro seu seguidor que é sobre ele, é pra quem é assim, pra quem é assado essa dica. Esse conteúdo funciona mesmo que você passe por isso, por aquilo. Mostra que é pra ele. Segundo, o inacabado.
Esse gatilho é muito bom de ser aplicado. Muito, mas muito bom. Uma vez, essa moça aqui, Bluma Zegarnik, tava no restaurante. Ela é uma psicóloga, falecida já, porque ela é muito antiga, sabe? Muito tempo atrás. É uma psicóloga que estuda o comportamento humano, estuda o cérebro humano. E ela tava com uns amigos dele, outros acadêmicos, no restaurante, e percebeu, eles estavam assim, tipo, umas 9 pessoas. E o garçom pegou, recebeu o pedido de cada um, sem anotar nada. Meia hora depois, trouxe os pratos, entregou certinho. Pim, 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 os pratos de todo mundo, bebida de todo mundo, sem errar ninguém, sem usar uma nota, sem anotar, sem nada. E ela resolveu testar ele. Ela falou, caraca, esse cara tem memória zica mesmo, a memória desse cara é boa. Logo depois, passou 2 minutos que ele saiu da mesa, ela chamou ele de novo. Todo mundo escondeu os pratos, né, era combinado. E falou, de quem era cada prato aqui? E o garçom não conseguiu responder. Por quê? Porque a partir do momento que ele anota o pedido e que o pedido vai sendo preparado, isso está inacabado. E o cérebro fica trabalhando, fica matutando, fica nisso por muito tempo, até que se feche o ciclo. Quando se fecha o ciclo, o cérebro fala, não é mais útil. Pim! Aperta no botão delete. E aí, como já não é mais útil, já não sabe mais. E aí pergunto 2 minutos depois, ele já não sabia para quem era cada prato. Mas 2 minutos atrás ele sabia. Por quê? Porque o ciclo estava em aberto. Como aplica isso nos seus stories? Isso é interessante aplicar, e eu faço dessa forma, para você colocar os intervalos de stories conexão na sua sequência. Então eu abro a lacuna, eu aplico um gatilho da atenção e quebro. Não entrego ainda. Eu faço alguma sequência de 2 ou 3 stories de conexão, até mesmo um, que seja. E demora ainda algumas horas para entregar o valor, para entregar o conteúdo. Por que isso funciona? Isso inclusive aumenta suas views. A gente já chega lá. Mas por que isso funciona? Você vai estar fazendo o seu seguidor assistir todos os seus stories de conexão sem se cansar. Então assim, para quem já é seu fã, ele assiste sem se cansar já. Mas para quem ainda não é, ele vai assistir todinho ele. Igual na série, quando tá naquele momento tenso lá, todo mundo vai prestes a se matar e corta pra uma cena nada a ver. Meu, dá uma raiva. Mas você assiste aquela cena com toda a atenção, como se fosse o momento do Chan. Mas não é. E aí passa, depois volta. É a mesma coisa que você vai fazer. Você vê que Stories é bem cênico, né? Stories é bem parecido com o roteiro de um cinema, de série, de filme. A única diferença é que vai estar fazendo com o seu celular, né? Não tem todo investimento. Porém, funciona da mesma forma. Como se fosse um comercial. Pra você manter seu seguidor engajado e preso com você. Por que aumenta as views? Porque ao decorrer dessas horas que você esperar pra contar o conteúdo, ele fica voltando nos seus stories toda hora. Aí você posta um de conexão, ele vai clicar lá de novo. Ele vai assistir. Tá, não foi. Daí você vai postar o segundo, ele vai clicar de novo. Ele vai assistir. Pô, não foi. Terceiro, ele vai clicar de novo. Até você postar, ele vai ficar te assistindo. Não vai encher o saco do seguidor e passa da conta. Vai, no máximo uns 3. Depois você vem e pum. Entrega o ouro. Atende as expectativas do cara, senão ele nunca mais vai te assistir. Terceiro são as histórias. Você não precisa contar uma puta história longa. Essa história é uma historinha dentro do seu conteúdo para ilustrar melhor aquilo que você está ensinando. Alguma historinha de uma situação que mostra a importância disso, que mostra por que ele deveria fazer isso, de uma vez que você se sentiu mal, por que não aplicou aquilo que você está ensinando, saca? Você é alguém ou alguma história inventada só para você dar de exemplo, tá bom? Histórias pessoais, de terceiros ou fictícias. Guarda isso. A história não precisa ser longa. É começo, meio e fim. Queria alguma coisa, enfrentou o problema, como superou. Só isso. Quarta, essa é poderosa, hein? E essa daqui já demanda um pouco mais de tempo. É a história de mistério. Essa história, ela é muito poderosa. E ela, mesmo que você fizer vários stories, a pessoa vai prestar atenção. Por quê? Porque você prende ela na lacuna. A lacuna, você abre uma pra fechar. E quando essa fecha, já abre outra. E quando essa fecha, já abre outra. É uma puta lacuna, que você vai fazer um buracão, um abismo. Seu seguidor vai querer saber a resposta. Eu lembro de uma vez que eu postei nos stories uma história de mistério dessa. Quando meu perfil começou a crescer bastante, sabe? Na época que eu já contei. E
eu comecei a ter muita cópia. Tipo assim, a pessoa colocando até a foto da minha logo, que antes eu usava logo, né? Até a foto da minha logo, tirando print dos meus posts e postando. E aí eu resolvi fazer um conteúdo sobre isso. Tipo, explicar para as pessoas por que elas não deveriam mostrar o perfil da pessoa quando ela tá te copiando. E aí eu contei uma história de mistério pra isso. Contei uma história do que aconteceu com o Trump. Sabe o Trump? O loiro meio doido lá, presidente dos Estados Unidos. Antes dele ser presidente, bem antes, tipo, século passado. Ele é empresário do ramo de construção de prédio, né? De ramo imobiliário. E aí um dia ele foi construir um prédio, ele faz outro prédio, hotel, cassino. Ele foi construir um prédio, um dos primeiros da carreira dele. E aí ele foi fazer bem num prédio que era muito antigo, muito antigo, muito antigo. Eu vou contar essa história do mesmo jeitinho que eu contei com a história de mistério, vai. Eu contei desse jeito. A história de mistério ela tem 5 passos. 5 pontos do roteiro que você precisa seguir. Primeiro, apresentar o mistério. Segundo, aprofundar o mistério. Terceiro, levar para soluções erradas, para possibilidades erradas. Quarto, apresentar a solução, o que realmente aconteceu. E quinto, moral da história. Então, como é que eu comecei a contar essa história? Apresentei o mistério. Eu falei, a mídia estava detonando, estava falando mal absurdos de um loiro rico. Porém, apesar disso, o valor dos imóveis dele só subia, o valor do seu prédio só subia, duplicava cada semana. Então, como é que é essa primeira parte da apresentação? X aconteceu. Por isso, se esperava que acontecesse Y. Mas, na verdade, está acontecendo W. Então, ó, a mídia falou mal de um loiro rico. Se esperava, então, que quem ia falar do mal, o valor dos imóveis caísse, ficasse mal na fita. Porém, o que aconteceu foi que os imóveis dele estavam cada vez mais caros, cada vez mais valiosos. E aí, aprofunda o mistério. E aí você dá mais detalhes. Aí você conta o que realmente aconteceu. O que aconteceu? Esse cara loiro é o Trump, ele foi fazer um prédio, ia ter que demolir um outro prédio, e que tinha algumas gárgulas, sei lá, aquelas cabeças de dragão, leão, sei lá que porra que é. Tipo uma estátua bem antiga mesmo. E que ele poderia tirar, né, e vender, sei lá, fazer qualquer coisa, que tinha muitos anos essas estátuas. Mas a estátua era muito pesada, ia ser ruim pra ele tirar, e pegou e demoliu com o negócio dentro. E demoliu as estátuas que tinha mais de 200 anos. Aí a mídia caiu em cima, e pum, o foco começou. Pá, que ele destrói obras de arte, não sei o que, e falou mal. Acabou com o cara. Só que apesar disso, as propriedades, o prédio, estava sendo cada vez mais caro, cada vez mais superestimado. Aprofundei o mistério. Terceiro passo. Mostrar as possibilidades erradas. Aí eu falei, pô, será que então as pessoas estavam gostando de destruir obras de arte? Será que é o novo hobby do ser humano, do americano de Nova York, que é destruir obras de arte? Ou será que é a coragem das pessoas de destruir obras de arte que faz o negócio dele valer mais? Leva para várias possibilidades que são erradas. E aí o quarto passo, na verdade, o prédio estava recebendo as seguintes manchetes. Tudo pelo luxo. Trump destrói obras de arte centenárias para construir o prédio luxuoso. Outra tipo, para construir o maior arranha-céu de luxo, o Trump destrói obras de artes milenárias. E aqui, vamos ser sinceros, foi bem desse jeito. Se você é um ricaço procurando um lugar bem luxuoso para você morar e comprar um prédio, qual que é o mais luxuoso da cidade? Exatamente aquele que até destrói obras de arte pelo luxo, saca? Então, por mais que a mídia estivesse tentando acabar com ele porque ele fez uma coisa muito ruim, na verdade só deu mais força e aumentou o valor do prédio, o valor dos apartamentos, eles ganham muito mais dinheiro. E aí o quinto ponto, moral da história. Por isso que hoje eu tô recebendo muita cópia, muita, foi desse jeito, muita cópia, muita. E eu nunca vou mostrar o arroba de um aqui, você deve fazer o mesmo. Porque quando você faz isso, você dá força para quem tá fraco. A pessoa tá te copiando,
Se você fizer isso, você vai pegar todos os seus seguidores e botarem pra visitar o perfil dela. E alguns vão começar até a seguir. E aí, se essa pessoa estava fraquinha, em algumas semanas ia parar de te copiar, agora ela ganhou força, ela não vai parar nunca. Então nunca reposte a pessoa que está te copiando, mesmo que você tenha muita raiva dela. Apresentei a moral. 5 passos da história de mistério. De novo, aqui embaixo tem um PDF com esse detalhe, bem detalhadinho, para você seguir um roteiro com a história de mistério e testa, meu, é muito poderoso isso. Não esquece de colocar as interações, tudo, para manter o pessoal junto e próximo de você. Pensa com carinho que você vai conseguir pensar em alguma história e como colocar esse mistério. Você vai ver que toda história pode ser uma história de mistério. Isso depende de por onde você começa a contar. Começa pelo final e vai explicando o caminho para ela. É muito da hora. Esse é o meu favorito de fazer. Sério mesmo. Aqui embaixo tem um teu PDF tudo certinho para você dar uma olhadinha. E o quinto e último gatilho que prende a atenção é baseado no efeito de posse, efeito de dotação ou posse. Diz o seguinte, esse efeito: o ser humano adora, ama de paixão aquilo que ele controla, aquilo que a gente sente que a gente tem poder sobre, controle sobre. E como é que a gente faz o seguidor sentir que ele está nos controlando nossos stories? Simples, interações. Então sempre puxa interação, sempre tá entregando conteúdo, percebe que já tá uns 3, 4 horas sem colocar, meu, tenta encaixar. Faz uma força, pensa nisso. Coloca isso bem definido aí dentro. Bem certinho, bem bonitinho. Coloca o máximo de interações que você conseguir, porque a cada nova interação, o prazer desse seguidor em te assistir vai ser maior. O prazer desse seguidor em te assistir a cada vez que ele clica na tela, ele está mais próximo e mais envolvido com você. Esses foram os 5 gatilhos que te fazem prender a atenção. E eu não quero ninguém com dúvida aqui, viu? Então vamos fazer o seguinte. Qualquer dúvida que você tenha sobre essa ou sobre qualquer uma das aulas anteriores desse módulo, comenta. Não deixa de comentar a dúvida aqui. Por quê? Eu vou pegar as dúvidas que mais aparecem, as mais frequentes, e vou fazer um aulão tirando essas dúvidas. Tipo um FAQ, para deixar bem no final desse módulo aqui. Já comenta aqui que eu vou sempre atualizando essa aula com novas dúvidas que forem aparecendo. Porque eu não quero ninguém com dúvida aqui. Eu quero todo mundo aplicando e tendo resultado. E por hoje foi isso.